Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. As notícias. Jornal das 4 da Rádio Observador, com edição de José Rafael Lopes. E José, a Polícia Judiciária encontrou indícios de abuso de poder e descaminho no caso do atrelado que foi interceptado nas instalações da empresa do empreiteiro amigo de Luís Neves. A informação é avançada esta terça-feira pelo Expresso, confirmada pelo Observador junto de fonte judicial, que refere ainda que essas informações foram reportadas ao Ministério Público, que validou o inquérito anunciado na sexta-feira pela Polícia Judiciária. Em causa está o atrelado apreendido pela PJ em 2024, numa operação de desmantelamento e uma operação de combate ao tráfico de droga, que estava guardado no Seixal. Em 2025, o atrelado saiu das instalações da Polícia Judiciária, viajou 350 km até Barcelos, onde mais tarde foi localizado acoplado a um caminhão da Construbarcelos. O proprietário desta construtora, João Santos Carvalho, é amigo pessoal de Luís Neves e o responsável por fazer obras privadas no Monte Alentejano do Ministro. Embora a PJ tenha inicialmente afirmado desconhecer o paradeiro do atrelado, surgiram documentos que indicam que o próprio Luís Neves, na altura diretor nacional da PJ, autorizou por escrito a saída e a cedência do veículo ao empreiteiro. A PJ remeteu o caso para a Procuradoria-Geral da República, que abriu um inquérito por indícios graves de abuso de poder e descaminho. Luís Neves considera que o processo estava todo documentado e que seria de conhecimento da polícia. A Polícia Judiciária indica o contrário. Outra fonte assegura ao Observador que apenas Luís Neves poderia ter autorizado a movimentação deste atrelado, carregado com produtos químicos para a produção de droga, em dezembro de 2024. A esta hora, Luís Neves marca presença na cerimónia comemorativa do aniversário do Comando Distrital de Viana do Castelo da PSP, ainda não reagiu a esta nova polémica que o envolve. E o Presidente da República avisa que dificuldades com os exames nacionais não se podem repetir na segunda fase. António José Seguro publicou uma mensagem no site da Presidência depois da reunião semanal com Luís Montenegro. O chefe de Estado pede sentido de exigência e a salvaguarda do princípio da igualdade entre todos os alunos. António José Seguro pede ainda ilações desta situação para prevenir que futuras reformas repitam os erros que se verificaram com esta fase dos exames nacionais e exige que o Governo tenha mecanismos de prevenção já para a segunda fase, pedindo que se evitem repetir os mesmos erros. Nesta carta publicada na página da Presidência, António José Seguro diz que tem mantido várias reuniões e contactos e que registra a preocupação dos alunos, das famílias e dos professores. O chefe de Estado termina com uma mensagem de confiança na qualidade das escolas, no empenho dos professores e com solidariedade para os alunos. O Ministro da Educação diz que são precisas justificações do antigo presidente do Júri Nacional de Exames sobre os alegados riscos da digitalização dos exames nacionais. Paula Santos, do PCP, acusou o ministro Fernando Alexandre de ignorar os avisos deixados por Luís Duque de Almeida sobre a digitalização das provas. O ministro diz desconhecer os riscos. Fernando Alexandre diz que não lhe chegou nenhum relatório e deixa um aviso. Quais foram os erros graves na prova de filosofia? É que o Governo não tem relatório nenhum. O senhor ex-presidente do Júri Nacional de Exames veio falar, mas a verdade, ele não deixou relatório nenhum. Ou seja, se ele tem informação, ou tinha informação que não partilhou, se ele tinha informação e que não partilhou nem sequer com a Direção-Geral de Educação, nem com o Educa, se ele tinha essa informação e não a transmitiu, ele vai ter que explicar isso. Ele vai ter mesmo que explicar isso. Aviso deixado ao antigo presidente do Júri Nacional de Exames. Nesta audição que decorreu esta manhã no Parlamento, Fernando Alexandre defendeu as reformas no Ministério da Educação e garantiu que, depois de ouvir várias entidades, vai manter-se o processo de correção na segunda fase dos exames. Fernando Alexandre, o ministro, diz que há condições para que corra melhor desta vez. Muitas das correções que foram feitas no processo e muitas melhorias que foram feitas no processo da primeira fase estarão implementadas na segunda fase, o que nos dá
a segurança de que a segunda fase poderá decorrer, de facto, com muito maior normalidade. Já sobre os pedidos de reapreciação das provas, Chega e PCP pedem que o Governo isente os alunos e as famílias do pagamento da taxa de 25 euros, mas Fernando Alexandre descarta a possibilidade. E na reação a esta audição do Ministro, o PS diz que fica comprovada a negligência e a incompetência de Fernando Alexandre. Eurico Brilhante Dias quer mais esclarecimentos e deixa já uma pergunta ao Ministro. Como é que, não tendo recebido um relatório que diz que desconhece, que não existe, como é que tomou uma decisão quando hoje se sabe que o teste piloto no exame de filosofia em 2025 tinha redundado num conjunto alargado de erros? É uma negligência grosseira que colocou em causa os exames do ano 2026 e a vida de milhares de alunos e de milhares de famílias que muito investem na formação dos seus filhos e netos. Eurico Brilhante Dias, nos Passos Perdidos, questionado sobre se o Ministro da Educação deve demitir-se, o líder da bancada parlamentar do PS não responde diretamente. Pela IEL, Mariana Leitão desafiou o Ministro da Educação a apresentar os documentos que lhe serviram de suporte para avançar com a digitalização dos exames depois das falhas detectadas no projeto piloto das provas de filosofia. É muito importante que o Sr. Ministro clarificasse esta situação, que dissesse expressamente quais foram as vias que utilizou para receber essa informação, quem é que lhe deu essa confirmação e que apresente os documentos, não havendo um relatório, os documentos onde há efetivamente a passagem dessa informação de que os eventuais problemas estariam corrigidos. Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal. Pelo PCP, Paulo Santos pede ao Ministro para pôr a mão na consciência. O Ministro tem, de facto, de tirar as suas ilações relativamente a esta matéria e se dispõe ou não dispõe de condições para continuar com esta responsabilidade. É, na prática, de facto, um ataque à escola pública e às eleições que, naturalmente, o próprio tem que tirar. Paulo Santos, na reação às palavras de Fernando Alexandre, o Ministro da Educação, que esteve a ser ouvido no Parlamento sobre os problemas na digitalização dos exames nacionais. E o Ministro das Infraestruturas diz que não cometeu nenhuma ilegalidade relativamente à polémica da construção do Hotel Hilton em Cascais. Um hotel que está praticamente concluído, mas que agora é alvo do Ministério Público, que pretende suspender de imediato a construção desta infraestrutura. Também a Procuradoria-Geral da República quer que sejam demolidos pelo menos os últimos 3 pisos do hotel. Em causa estão alegadas ilegalidades no processo do licenciamento destas infraestruturas, medidas que foram assinadas por Miguel Pinto Luz na altura em que era vice-presidente da Câmara de Cascais. Hoje, em Coimbra, numa resposta aos jornalistas, o agora Ministro das Infraestruturas diz que todas as decisões que tomou na altura foram dentro do cumprimento da lei. O que eu posso dizer é todos os despachos, todas as decisões cumpriram estritamente aquilo que é exigido pela lei. Aliás, na minha vida nunca fiz de outra forma e com total transparência. Aliás, como estou aqui a fazer perante vós, deixe-me concluir. O Ministério Público tem a sua opinião, a Câmara defenderá a sua posição e é assim que a Justiça funciona. E não vamos fazer justiça aqui na entrega destas casas. A Justiça far-se-á nos tribunais e até lá eu não vou fazer mais comentários. As palavras de Miguel Pinto Luz em Coimbra sobre a polémica do Hotel Hilton em Cascais, aqui um registro do News Now. Esta polémica este hotel em Cascais está a ser alvo de uma investigação por parte do Ministério Público. E a Ministra do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social anuncia uma situação de pleno emprego no país. Maria do Rosário Palma Ramalho deu esta tarde uma conferência de imprensa para apresentar os resultados de um relatório de emprego e informação. Em proporção direta, diz a Ministra, o emprego tem vindo a crescer e a percentagem de desempregados no país tem vindo a cair. Nossa taxa de desemprego é muito baixa. O número que consta deste relatório reporta-se a 2025 e, portanto, é 6%. Neste momento, em 2026, a taxa de desemprego desceu ainda mais, é perfeitamente residual. Nós estamos naquilo que tecnicamente se chama pleno emprego, exceto para os mais jovens, como sabemos, onde temos uma taxa de desemprego ainda elevada. Declarações da Ministra do Trabalho esta tarde, aqui um registro da RTP Notícias a dar conta da descida da percentagem de desempregados no país. Maria do Rosário Palma Ramalho, que destaca também essa diminuição. E agora, José, que outras notícias marcam a atualidade?
No caso BES, o Ministério Público vai recorrer da absolvição de Ricardo Salgado e dos restantes arguidos, é o que indica a Procuradoria-Geral da República, a agência Lusa. Ricardo Salgado e outros 7 arguidos foram ontem absolvidos pelo Tribunal Criminal de Lisboa. Eram acusados de tentar corromper o então vice-presidente do Banco do Brasil para que a instituição financiasse o Banco Português, que acabou por falir em 2014. O grupo de rebeldes Houthis avisam as companhias internacionais de navegação para deixarem de utilizar os portos da Arábia Saudita. Admitem mesmo os Houthis atacar embarcações ligadas ao país. É uma nova escalada das tensões no Médio Oriente, numa altura em que se mantêm ataques entre o Irão e os Estados Unidos. O partido Fidesz de Viktor Orbán diz que os procuradores húngaros realizaram uma rusga à sede do partido para analisar as comunicações e as bases de dados. Uma informação divulgada através no Facebook que, entretanto, foi confirmada pelos procuradores húngaros e pelo jornal britânico The Guardian. A Procuradoria do Condado de Bács-Kisko explica que a rusga faz parte de uma investigação sobre o Fundo Cultural Nacional. Em causa estão vários crimes, com destaque para o crime de apropriação indevida. E fechamos por aqui o Jornal das 4, edição do jornalista José Rafael Lopes. Está de regresso às 4h30. Até já.